Olá a todos, estamos aqui para mais um encontro dos jovens do canal, a ala jovem do canal Arbitragem. Meu nome é Thaís Vasconcelos e junto da minha colega Júlia Menta, vamos entrevistar hoje um dos idealizadores desse projeto, que é o professor Olavo Ferreira. O tema escolhido para o encontro de hoje é precedentes vinculantes e arbitragem. O tema, particularmente, acho que para mim e para a Júlia é de muito interesse, são os temas que nós estamos estudando, é o objeto da minha dissertação de mestrado. Então, hoje a gente espera, junto do professor, poder ir desvendar um pouco dos mistérios das discussões que a gente tem hoje no Brasil sobre precedentes vinculantes e a arbitragem. Mas antes de a gente iniciar o tema propriamente dito, professor Olavo, eu acho que é importante a gente trazer um pouco da sua trajetória no mundo acadêmico e profissional, que vai também nos levar ao estudo sobre esses pronunciamentos judiciais e seus efeitos vinculantes. Inclusive, também foi tema da sua dissertação de mestrado, dentro do controle abstrato de constitucionalidade. Então, professor, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre como se deu a sua aproximação com essa matéria, principalmente considerando que hoje você exerce a função nos procedimentos arbitrais como árbitro, é procurador do Estado de São Paulo e também é professor? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, com a Júlia e com a Thaís aqui. Eu quero agradecer o convite e dizer que esse projeto dos jovens no canal é algo que me rejuvenesce. Eu queria poder voltar no tempo para ser jovem e trabalhar com vocês aí como jovem, né? Então é algo que me deixa muito feliz. Bom, eu tenho uma carreira muito diferente, né, do comum na Procuradoria de São Paulo. Eu começo tendo contato com direito privado antes da faculdade. Contrato, por exemplo, eu que datilografava, porque o meu pai me fez fazer curso de datilografia e que eu sou eternamente grato a ele, o que me possibilita ter facilidade na digitação e me acelera muito na produtividade. Então eu datilografava contrato de arrendamento de cana antes da faculdade, contrato de locação, compra e venda de imóveis, e ali eu já via algumas cláusulas interessantes, já ficava fascinado. E durante a faculdade, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, residindo em Orlândia, que é uma cidade a 50 quilômetros de Ribeirão, que tem uma atividade econômica muito pujante. E tive o prazer de fazer estágio desde o segundo ano no Ministério Público, mas também muito ligado aos juízes, porque como era comarca pequena, então eu acabava trabalhando com direito privado, tínhamos processos grandes ali que eu ficava fascinado com as relações jurídicas do direito privado. Ali na Clínica Geral de Vara Única, eu tive a possibilidade de trabalhar com direito público, penal e privado. Então foi uma experiência riquíssima. E sempre buscando estudar por muitos livros. E o primeiro contato que eu tenho com a arbitragem é na bibliografia do professor Nelson Neri Júnior. Depois imediatamente saiu o professor Carmona. Eu já fui estudando e achei aquilo fantástico. Falei, nossa, isso aqui é a saída, já lá em 1996 para 97. Em 98 eu tomo posse na procuradoria muito jovem, Deus me ajudou, tomei posse com 23 anos de idade e vou morar no Guarujá trabalhando em Santos. Nisso eu começo a lecionar para concursos, em cursos preparatórios para concursos em direito constitucional, isso que me ajudou muito, porque a aula tinha que ser sintética, profunda e dinâmica, e sempre testado pelos candidatos que estão prestando concurso público. Então isso era um desafio, né? Imediatamente em 2001 eu começo o mestrado na PUC, com a pretensão de ser orientado pelo professor Celso Bastos, com quem eu já tinha contato, porque ele era procurador. O professor Celso Bastos falece de leucemia, eu passo a ser orientado pelo André Ramos Tavares, que hoje é titular da USP e também professor da PUC. E ali influenciado pela novidade das leis 9868 de 99 e 9882 de 99, eu passo a falar do efeito vinculante. E passo a falar do efeito vinculante e também passo a ser convidado pelo professor André a acompanhá-lo em várias palestras como debatedor. Sobre as novidades ali da época, era tudo novo, né? O efeito vinculante no controle abstrato. Nós tínhamos antes o efeito vinculante na DECOM, mas o movimento ali foi muito intenso. A dissertação é defendida em 2002, ela vira esse livro aqui, Controle de Constitucionalidade e seus efeitos, que hoje está na quarta edição. E ali eu aprofundo no efeito vinculante e na modulação dos efeitos. O que é interessante é que nesse período o que me ajudou muito também foi
preparar candidatos para concurso público, porque toda hora eles vinham com uma novidade. Então ali era um laboratório muito rico sobre o efeito vinculante. E também ajudou muito que começaram as provas de concurso a pedir arbitragem já logo no início já da declaração de constitucionalidade pelo Supremo. E nisso me criou o sinal de alerta. Eu falei, não, eu tenho que estudar esse tema porque além disso ele é muito interessante. Então vejam que coisa mais diferente, né? Porque geralmente quem vai para o direito público estuda só o direito público. Então, dentro dessa contextualização, em 2017, passamos até a autorização do procurador-geral para atuar como árbitros. Ali eu falei, nossa, vou me divertir, porque eu sempre procurando coisas diferentes, já com mais de 20 anos de carreira, né? Professor, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter contado toda essa trajetória até agora, até o momento, e também o contato com o direito privado. E passando a observar também, a sua dissertação, ela foi lá em 2002, como o senhor mencionou, né? Então, de lá até a atuação como árbitro e tudo mais, veio o Código de Processo Civil, em 2015, que supostamente instaurou um sistema de precedentes. E então, como fica a sua dissertação no meio disso, seu entendimento com esse novo Código de Processo Civil, que agora já não é mais tão novo, e também o senhor entende como a trajetória do árbitro em relação ao Código de Processo Civil? O senhor pode explicar um pouquinho para a gente, por favor? Posso sim, eu vou tentar resumir, que é uma pergunta muito boa, como sempre, tudo que você faz, né, Julia? É o seguinte, pessoal, então nós temos o efeito vinculante como algo relativamente novo no Brasil. Não é da nossa tradição ter efeito vinculante. Nós somos um país adepto a família romano-germânica. Então, eu sou da época que nós dividíamos os sistemas em famílias, do René Davy, grandes sistemas do direito contemporâneo, que o Jorge Miranda também muito bem explana. Mas os autores já a partir aí de recentemente, de mais recente, nos últimos 20 anos, têm escrito sobre a aproximação dos sistemas. Então, hoje nós temos um misto, né? Características de um e de outro nos diversos sistemas. Então, dentro dessa premissa que o efeito vinculante não é da nossa tradição de consolidação doutrinária do direito, uma breve memória. Nós temos o efeito vinculante no Brasil, num primeiro decreto legislativo de 1875, dizendo que os assentos da Casa de Suplicação de Lisboa se aplicariam aí até a época da independência, né? Pós esse decreto de 1875, nós vemos o efeito vinculante só em 1977, na emenda constitucional 7 de 77, que atribuía ao Supremo uma competência para uma ação de interpretação de lei federal. É o que o André Ramos Tavares chama de um controle de legalidade federal feito pelo Supremo à época. Com a Constituição de 88, nós não temos efeito vinculante, e aí ele volta na emenda 3 de 93, por força de um movimento do Poder Executivo que estava incomodado com as liminares em matéria tributária, com a insegurança que ele vislumbrava à época, em virtude da independência e do crescimento e fortalecimento do judiciário com amplo acesso à justiça. Na emenda 3 já temos um questionamento. Tem um artigo do Geraldo Ataliba na Folha, na época, criticando o efeito vinculante. Tem um livrinho verde da Saraiva sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Foi suscitada a inconstitucionalidade do efeito vinculante incidentalmente na primeira ação declaratória de constitucionalidade, mas por 10-1 o Supremo disse que era constitucional. Após isso, nós temos o efeito vinculante em 1999 nas duas leis, a 9868 para ação direta de inconstitucionalidade e a 9882 para arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vem a emenda constitucional 45 e constitucionaliza o efeito vinculante da ADIM e prevê as súmulas vinculantes. Uma observação. Na reclamação 1880, de novembro, a decisão de novembro de 2002, num dia antes da minha defesa de dissertação de mestrado sobre o tema, certeza que a banca levou, né, eu estava preparado, o Supremo declara incidentalmente a constitucionalidade da Lei 9868 quando previu o efeito vinculante. Então eu estou falando tudo isso para vocês verificarem que ele é novo, a discussão é nova,
E aí vem a emenda 45 com as súmulas vinculantes, elas são positivadas e regulamentadas depois por lei, e nós temos o Código de Processo Civil com um sistema amplo de precedentes e ainda sistematizando uma teoria dos precedentes, estabelecendo regras sobre aplicação obrigatória no 927, utilizando uma terminologia até então inovadora, dizendo que os juízes e tribunais observarão, e é amplo o rol ali de precedentes vinculantes, o que levou novamente alguns doutrinadores a questionar a constitucionalidade, como o professor Nelson Nery, Cássio Carpinella, mas sabendo que a tendência era o Supremo não acolher, como fez isso lá na ação direta. Mas ali a inovação é interessante porque é uma sistematização da necessidade de fundamentação do motivo de não aplicação do precedente, se é o caso de distinção ou superação, obrigando o nosso judiciário a tratar daquele tema nas decisões. Por quê? Porque é uma resistência do judiciário de aplicar precedente vinculante. Tanto que a reclamação é muito usada no Supremo. O Supremo teve uma diminuição no número de recursos extraordinários, mas um aumento no número de reclamações. Por quê? Por conta dessa cultura de não respeitar precedente. Você vê vídeos recentes de ministros do Supremo questionando por que o STJ não aplica entendimento do Supremo. Você verifica o Tribunal de São Paulo, muitas vezes, não aplicando a súmula vinculante 10, aplicando a cláusula de reserva de plenário. A súmula vinculante 10, que prevê a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal, é o tema mais cumprido no Brasil, porque as turmas ou câmaras querem aplicar a Constituição. Às vezes, sem usar o rótulo, afastam. Nós sentimos isso na arbitragem, na questão do afastamento do 189.4 do CPC, que eles afastam o segredo de justiça por decisão monocrática ou por decisão da turma ou câmara. Eu tenho um artigo publicado sobre isso no blog de arbitragem da GV que viola a cláusula de reserva. Essas decisões são nulas. A súmula vinculante protege o advogado e a parte dessa conduta. Então, veja, a premissa é: os tribunais não aplicam os efeitos vinculantes. E o CPC? É aplicável aqui na arbitragem? Essa é a grande dor do arbitralista, porque pega às vezes um advogado que começa a atuar na arbitragem com o Código de Processo Civil debaixo do braço. É algo que o professor Carmona insiste em todo encontro que ele tem com novos advogados e que a gente aí segue essa explicação, porque é comum em arbitragem termos que decidir que o CPC não se aplica ali naquele dispositivo. Por que isso? Porque é um microsistema arbitral com normas, regras e princípios próprios, tal como o microsistema do processo de controle abstrato de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade, que é um processo objetivo, que não se aplica o CPC de acordo com a doutrina majoritária e específica, tal como o microsistema do processo coletivo. Então tem aquela obra maravilhosa do Eduardo Parente, que é aqui do interior também, de Batatais, terra do meu pai, e que ele desenvolve sobre o sistema arbitral. Então essa autonomia do processo arbitral é uma premissa mais do que aplicável, é o que a doutrina majoritária adota, e o Superior Tribunal de Justiça. Tem um artigo meu até no Migalhas que eu trato desses julgados do STJ dizendo que não se aplicam o CPC na arbitragem. Portanto, é interessante nós também citarmos mais um argumento. A lei de arbitragem só prevê uma vez a aplicação do CPC na arbitragem, lá no artigo 14, quanto aos impedimentos e suspensões do árbitro. Só que tem um plus, que é o dever de revelação. Até impedimento e suspeição do árbitro é diferente do juiz. O juiz tem um rol taxativo, seja no Código de Processo Civil, seja no processo penal, seja no processo do trabalho, seja no processo eleitoral. O árbitro não é um rol exemplificativo, porque ele exerce uma atividade privada, e por exercer uma atividade privada, a autonomia da vontade impera e a realidade é mais rica que qualquer teoria. Hoje, uma conduta pode ser contemplada em alguma soft law como matéria que não dá impedimento ou dá impedimento de suspeição, mas ao menos é criada uma profissão nova, uma carreira nova. Então isso tudo é muito dinâmico. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E quando o legislador quer aplicar subsidiariamente leis especiais
ou leis gerais dentro de outros institutos ou leis, ele o faz por norma expressa. Então a subsidiariedade depende de aplicação expressa. É assim na lei do mandado de segurança, na lei do mandado de junção, na lei da ação popular e na lei da ação civil pública. Geralmente por uma cláusula final de subsidiariedade. E na lei de arbitragem não tem isso. Todo esse discurso de teoria geral, de fundamentação, para chegar à seguinte conclusão: nós não podemos aplicar o CPC na arbitragem. Isso é assim também em outros países. Não se recomenda trazer o processo estatal para o processo arbitral. É assim na Suécia, é assim na Suíça e é assim na Inglaterra. No livro Lei de Arbitragem eu cito isso tudo em rodapé, né? Portanto, diante dessa autonomia, nós não temos aplicação do CPC na arbitragem. E aí nós não temos aplicação do 927, mas daqui a pouco a gente vai aprofundar mais nisso. Porque eu falo muito, vocês me cortem aí, porque eu gosto demais do tema e não paro de falar igual um Forrest Gump. Então, nós não temos aplicação do CPC na arbitragem. Então, além do 927 do CPC, depois eu vou explorar mais isso, nós também não temos a suspensão do processo arbitral enquanto julga um recurso extraordinário repetitivo. Nós também não temos a suspensão do procedimento arbitral enquanto julga um IRDR. Nós não temos aqui no processo arbitral a estabilização da tutela do CPC. Então nós temos que tomar cuidado com essa tendência de aplicar, sempre respeitando muito quem entende em sentido contrário. Mas daqui a pouco nós vamos voltar no tema que eu já falei demais. Mas, professor, até pegando esse gancho de sentido contrário aqui, fazendo advogada contraparte, mas uma grande diferença quando a gente discute esse sistema de precedentes no Brasil, talvez a gente possa até dizer que é um sistema brasileiro de precedentes, porque a gente criou um sistema próprio, né? Na origem, o precedente, ele é precedente pela cultura e pelo respeito que se dá àquela decisão. No Brasil, ele é precedente por força de lei. A lei diz que ele é. E uma grande diferença é que no common law o precedente ele é fonte do direito, não há muitas discussões sobre isso, ele tem esse valor na decisão. No Brasil a gente tem essa discussão, né? O precedente seria uma fonte do direito e como fonte do direito, o árbitro ao julgar o direito brasileiro não deveria se submeter, e aqui talvez não submeter ao CPC propriamente dito, mas ao direito que é construído pelos tribunais. Eu poderia dizer que há um direito construído pelos tribunais? Sensacional, Thaís. Primeiro, é um termo interessante. Aqui nós trabalhamos o termo efeito vinculante. Em Portugal, o termo é mais didático. Força obrigatória geral. Porque a coisa julgada faz lei entre as partes. No efeito vinculante, nós temos uma força obrigatória geral. Só que nós temos a tradição de uma família romano-germânica e baseada puramente no princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. E vem o efeito vinculante e trata de uma conduta obrigatória por força de uma decisão judicial. Então, assim, na minha vida particular, na minha atuação como árbitro, eu não sou louco de deixar de cumprir o efeito vinculante. E deixar bem claro aqui, o árbitro tem o dever de cumprir as decisões vinculantes para assegurar e garantir a certeza do direito, que é uma das projeções da segurança jurídica. Não há segurança jurídica sem aplicação de um precedente vinculante, porque as pessoas praticam suas condutas, as suas relações jurídicas, baseadas no direito vigente. E dentro do direito vigente nós temos as súmulas vinculantes. Não dá para negar que elas estão ali. Elas estão assim, de uma forma bem clara, até como uma forma de externar o que diz a Constituição, porque as decisões vinculantes surgem em matéria constitucional. Então não seja louco como árbitro de não aplicar um precedente vinculante. Sua carreira vai ser rápida, você não vai ter mais indicação. Então, e você vai gerar uma insegurança tremenda para as partes. Então, não se defende, na minha opinião, nos meus livros, desde 2019, nunca que o árbitro não tem que aplicar o precedente. Ele tem um dever legal, moral, constitucional. O que se discute é que, se na decisão arbitral nós não temos aplicado um precedente vinculante, se há situação de nulidade. E aí o que eu recomendo no livro, desde 2019, faça aí um seguro. Qual que é o seguro?
faça constar na cláusula que o árbitro ou os árbitros estão adstritos aos efeitos vinculantes no artigo 927 do CPC. Ponto final. Porque ali ele está vinculado à convenção de arbitragem e a decisão que não respeita a convenção de arbitragem é nula, porque ela foge dos limites da convenção de arbitragem. Então, desde 2019 eu defendo isso e foi o que pegou, pelo menos com relação ao Estado de São Paulo, que tem uma cláusula expressa nesse sentido. Então, com essa advertência que eu já faço desde 2019 com o seguro, também você pode e deve fazer isso constar no termo. É muito melhor na cláusula. No termo de arbitragem ou na ata de admissão, você vai depender da concordância da parte contrária. Mas é muito melhor você ter isso. Então, fixada essa premissa. Primeira, siga o efeito vinculante. Segundo, coloque a necessidade na cláusula. Nós vamos trabalhar essa polêmica, que é uma polêmica das maiores aqui, eu vejo hoje, na arbitragem, e que tem duas correntes fantásticas. O fato de eu adotar uma não significa que eu não respeite e considere muito a outra. Até porque eu estudo muito mais a outra do que a que eu adoto. Então, ficando sempre registrado esse respeito. Primeiro, o árbitro, então, não aplica o precedente vinculante. Isso acarreta na nulidade da sentença arbitral, omissa a cláusula sobre a necessidade de aplicar? Primeira corrente, a decisão é nula. Ali se baseou no direito, então se torna uma arbitragem de equidade. O professor Tucci tenta trazer o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do Código de Processo Civil. Os autores se dividem nos fundamentos. Alguns dizem que a sentença é nula porque ela foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, já que ela se torna uma arbitragem de equidade sem aplicar o direito, porque o precedente faz parte do direito, conforme a Thaís bem lembrou. Um segundo fundamento, há uma falta de fundamentação, há um vício de fundamentação, violando o artigo 32.3, combinado com 26.2, porque a sentença tem que, no mínimo, afastar a aplicação do precedente, por distinção ou superação. Há violação à ordem pública, artigo defendido pelo Rodrigo Fux e pelo ministro Salomão no Migalhas, falando aqui é uma violação à ordem pública, nós não temos observado a segurança jurídica, a isonomia, o Estado de Direito. Essa é a fundamentação deles, muito robusta, que eu ouso divergir, mas respeitando absurdamente. Eu já sou adepto à tese de que a decisão não é nula. Por quê? Porque os precedentes estão lá no Código de Processo Civil, que não é aplicável subsidiariamente por conta do microsistema arbitral, por conta do próprio STJ dizer várias vezes que não se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil na arbitragem, tá? Então é interessante que nós não temos no rol do artigo 32 a violação dos precedentes vinculantes como um dos fundamentos para a ação anulatória ser julgada procedente. E vejam, em 2015 nós temos o CPC, em 2015 nós temos a lei de alteração da lei de arbitragem, inclusive com a alteração do rol do artigo 32. E o legislador não incluiu ali essa necessidade de observar os precedentes vinculantes sob pena de nulidade. Houve um silêncio do legislador, houve uma omissão intencional do legislador, tal qual a omissão de não prever a suspensão da arbitragem para julgar recurso extraordinário especial repetitivo, IRDR, para não prever o cabimento da reclamação. A reclamação está lá no Código de Processo Civil. A reclamação é uma ação para observar o efeito vinculante. E o STJ já diz e repete diversas vezes, vocês vão achar muitos julgados recentes da STJ sobre isso. Sentença arbitral só nós podemos impugnar de duas formas. Ação anulatória e impugnação ao cumprimento de sentença. Não fala em reclamação. Ele é perentório só no cabimento dessas duas ações. E aí, é algo que eu faço desde a faculdade. O primeiro livro que eu li de direito foi do meu pai. Meu pai é advogado, mas nunca exerceu. É do Carlos Maximiliano, que é uma bíblia do direito, né? Ali a hermenêutica e aplicação é fantástica. O rol do artigo 32 prevê situações excepcionais. Situações excepcionais são sempre interpretadas
restritivamente. Essas disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações particulares, ou seja, são exceções, e elas não comportam ampliação pelo intérprete. Sempre eu tento escrever e defender sempre meu posicionamento apegado ao direito positivo, para trazer mais segurança jurídica. Vejam que eu começo a nossa conversa falando que tem que respeitar precedente vinculante, mas eu estou aqui defendendo que o ordenamento jurídico não traz essa possibilidade de controle da aplicação do precedente vinculante, acarretando na nulidade da sentença arbitral. Até porque permitiria que o judiciário entrasse no mérito da decisão arbitral, o que é defeso. Ele vai verificar se o direito ali é bom ou ruim, como salientam os queridos Humberto Dalla e Marcelo Mazzola. A intervenção judicial é mínima na nulidade da sentença arbitral. São aspectos formais, ele não pode entrar ali no mérito. Portanto, em virtude de todos esses argumentos, eu defendo que houve uma omissão intencional do legislador e que não há nulidade da sentença arbitral. Mas eu recomendo... Primeiro, constar na cláusula. Recomendo que, mesmo não constando na cláusula, o árbitro aplique o precedente vinculante, mas isso não tem um condão de acarretar na nulidade da sentença arbitral, mas respeitando muitos que divergem e até é bom ouvi-las, porque assim, é aqui que a gente aprende mais, eu digo, é aqui que eu aprendo mais, eu ouvindo todo mundo. Professor, estudando também, eu me deparei com um texto que também citava a possibilidade até de uma sentença arbitral ser considerada inconstitucional. E por que eu trago esse assunto? Porque no artigo 103A da Constituição está previsto que, como administração pública, ela deve observar o efeito vinculante de súmulas do Supremo. Então, como a administração pública, direta e indireta, tem cada vez mais atuado e sendo parte, de fato, nas arbitragens, principalmente aqui no Brasil, o que o senhor acha que pode ter como impacto, tendo em vista, né, também essa sua adoção de uma defesa da autonomia da vontade, para que as partes expressem, assim, na cláusula compromissória, que realmente deve ser utilizado o sistema de precedentes e que devem ser aplicadas, e também tentar olhar, é possível, o senhor acha que seria possível que as partes restringissem o uso de precedentes quando fosse mais interessante para elas, sendo administração pública ou não? Sensacional, Julia. Vamos... Antes de você responder, deixa eu só complementar a pergunta, porque vai ser o mesmo nicho. Tá, depois vocês vão me ajudando, que são muitas perguntas em uma, mas eu vou responder todas. Pode deixar. Mas é porque também, partindo do pressuposto que é a fonte do direito, ou para quem defende que é a fonte do direito, se é a fonte do direito, parte do pressuposto que se você julga o direito mal, não cabe recurso contra isso, né? O julgamento mal é quase aquela máxima, escolha um árbitro melhor na próxima. Mas, quando a gente está falando sobre os precedentes que a Júlia menciona, que são previstos na Constituição, a não observância significa violar a Constituição Federal. E violar a Constituição Federal não seria uma violação à ordem pública? E aí vem aquela máxima, a doutrina, ela majoritariamente defende que não cabe ação anulatória contra violação à ordem pública, como fundamento. Mas faria sentido eu poder não homologar uma sentença estrangeira que viola a ordem pública, mas ter uma sentença nacional que viola, válida? Perfeito, eu já sei se eu tiver qualquer problema, quem que eu vou contratar como advogados. Eu tenho duas aqui na minha frente que vão me salvar a vida e de todo mundo que contratá-las. Muito boa argumentação. Às vezes, eu sinto que eu sou enganado pelos jovens, porque são todos idosos ali em termos de sabedoria e argumentação. Muito boas argumentações. Então, vamos por partes, aí vocês vão me ajudando a relembrar os trechos das questões. Vamos lá. Primeiro, 103A, quando fala dos precedentes vinculantes. Desde da pesquisa no mestrado, eu trato dos destinatários ou do aspecto subjetivo do efeito vinculante. Então, tá lá na Constituição. Os artigos que tratam, seja do efeito vinculante hoje, da ação direta que está constitucionalizado e não estava em 99, seja do efeito vinculante da ADECOM, que é a ação declaratória de constitucionalidade, e da súmula. Ali, nós temos como destinatários o judiciário, salvo o Supremo, que não há uma autovinculação.
senão engessaria a jurisprudência do Supremo. Não está ali o Legislativo, que também o Supremo entende que não é destinatário do efeito vinculante. Mas está a administração pública em todas as esferas. E por que não está o árbitro ali? O árbitro não é juiz. O juiz tem um regime constitucional de sujeição próprio, tal como os membros do Ministério Público. Ele só pode exercer uma atividade, o magistério, é o que a doutrina chama de regime especial de sujeição. Tal como os militares, não pode exercer atividade político-partidária, etc. O árbitro não tem essa disposição. Então você pode impugnar um árbitro porque ele está afiliado a um partido político, ele foi candidato? Não. Por quê? Porque o regime constitucional de sujeição dos juízes não se aplica aos árbitros. E aí o que acontece? Então, os destinatários do efeito vinculante, da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade e das súmulas, não temos ali no rol o árbitro, mas temos a administração pública. Então, a vinculação é explícita do direito para a administração pública. Por isso que ela tem que buscar, como São Paulo buscou, incluir na cláusula para não correr esse risco. Mas sempre, é loucura o árbitro não aplicar precedente vinculante. Tá? Então, por isso que eu recomendo, diante desse vácuo da lei de arbitragem, diante desse vácuo de não prever ali o árbitro como destinatário, eu entendo que o intérprete não pode suprir essa omissão, incluindo o árbitro ali como destinatário para tornar nula a sentença arbitral. Eu entendo que ele pode incluir o árbitro para ele ter esse dever de aplicar ali, mas não gerando a nulidade, porque aí permitiria um controle de mérito. Ah, professor, quando a sentença arbitral aplica um dispositivo inconstitucional, ela é nula? É. Porque a nulidade não decorre do artigo 32, mas decorre do princípio da supremacia e da nulidade de qualquer ato inconstitucional. Foi isso que eu escrevi com o Marcelo Bonizzi em 2017, na revista de processo. A sentença arbitral e o árbitro têm o dever de afastar a lei inconstitucional e aplicar a Constituição, sob pena de violação também da ordem pública. Mas aí, a violação não é do artigo 32, é do princípio mais grave que existe no ordenamento jurídico da pirâmide do Kelsen, que o ato inconstitucional é nulo. É a nulidade do ato inconstitucional que está em voga. Por isso que eu escrevi recentemente e fiz um vídeo recentemente dizendo que a sentença arbitral que trata de regime diverso do precatório contra a fazenda pública e condenação de pagar, ela é nula. Porque está lá explícito o regime constitucional dos precatórios no artigo 100. E o árbitro não pode tratar numa sentença de um regime diverso do que está na Constituição. Além disso, quando o árbitro trata de precatório, ele invade algo que é defeso a ele. Porque o árbitro tem jurisdição sobre o conhecimento e liquidação. Atos executórios, poder de coerção, só o judiciário estatal, que é manifestação do exercício da soberania. E tratar de execução de sentença arbitral precatórios é algo que é defeso ao árbitro. Então, vejam, são situações totalmente distintas em que eu faço essa distinção. Então, é muito melhor a administração pública prever isso em cláusula, tal como fez o Estado de São Paulo, numa cláusula padrão 83.6.1, que diz que as decisões do tribunal deverão observar quaisquer precedentes judiciais que, nos termos da legislação vigente brasileira, possuem eficácia vinculante e impõem sob observância aos órgãos do Poder Judiciário. Isso aí tem um trabalho de muita dedicação do André Junqueira, de toda a equipe de arbitragem, e que desenvolveram tudo isso. Então, em poucas palavras, a sentença continua rígida, mas vejam, pouquíssimos árbitros são loucos de não aplicar um precedente vinculante. Porque vão correr um risco sério de não aplicar o direito vigente. E aí envolve a sua reputação jurídica. E isso é um erro muito grave. E as partes devem alegar esses precedentes. Devem entrar com os pedidos de esclarecimentos para provocar uma decisão sobre isso. Então, assim, eu acho que eu respondi a primeira parte da Júlia, e aí agora me ajudem se eu falhei com relação à omissão da parte da Júlia e da Thaís. A Thaís me lembra aqui agora da ordem pública. Tem que respeitar a ordem pública para homologar a sentença arbitral estrangeira, e como fica a ordem pública? O problema da ordem pública é que eles dizem que o rol é taxativo do 32, mas tem que respeitar a ordem pública.
Também. E aí, o que que é ordem pública? Alguns autores dizem que ordem pública são aquelas questões formais do rol do artigo 32. Eu incluo na ordem pública essa matéria constitucional, mas que gera nulidade autônoma da sentença arbitral do capítulo dela, que é nulo, por força do princípio da nulidade do ato inconstitucional, que o Supremo e a doutrina majoritária diz isso aí. E a Júlia me pergunta aqui, me lembra no chat. Obrigado, Júlia. É válida a cláusula que exclui a aplicação dos precedentes? Entre dois particulares, sim, porque eles podem convencionar qual é o regime jurídico aplicável. Entre a administração pública, não, porque ela viola o princípio da legalidade. A administração pública, ela está sujeita ao 37 caput, e o princípio da legalidade prevê que a administração pública só pode agir quando a lei antecipadamente autoriza. A partir do momento que ela exclui a aplicação de precedente vinculante, ela torna a arbitragem não de direito, e se transforma numa arbitragem de equidade, e a administração pública não pode participar. Mas é um tema muito novo e que eu ainda não li sobre isso. Tá aí que tem duas pessoas que vão desenvolver, que eu estou olhando para elas agora, algo sobre o tema, que é algo muito interessante, tá? Então, assim, dentro também dessa seara, se há alguma estratégia da administração pública lidar com as disputas daqui para frente, eu acredito que é muito importante colocar essa questão do precedente vinculante. Isso vai gerar até uma tranquilidade maior nos estados e nos municípios que não são adeptos à arbitragem. Eu tive o ano passado numa conversa muito boa, num curso que eu comecei um curso em 2019 e voltei no ano passado. A gente não desiste. Na Procuradoria do Mato Grosso do Sul. E foi maravilhoso, porque em seguida do curso saiu o decreto, saiu uma visita de todas as grandes câmaras lá, que eu ajudei a organizar para difundir a arbitragem entre os procuradores. E lá uma questão que eu recomendei, coloquem os precedentes vinculantes. Da mesma forma, na arbitragem tributária, eu participei de um livro de autoria coletiva e tenho falado, não tem como sair a arbitragem tributária sem consagrar expressamente o respeito aos precedentes vinculantes. É o que está no projeto de lei. No projeto de lei já consta que isso vai constar na cláusula. E isso pode gerar nulidade da sentença arbitral. Tá? Eu condeno gerar nulidade, mas como elemento obrigatório da arbitragem tributária, você fecha porque ela vai fugir dos limites da convenção. Perfeito, professor. Eu acho que o professor conseguiu fazer assim, um resumo acho que de todos os pontos. Realmente a gente bombardeou vários assuntos e cada assunto ele puxa um outro assunto. Então, acho que por mais que seja um tema que está todo mundo falando, a gente ainda precisa produzir mais e ter mais, talvez, pronunciamentos até dos tribunais para a gente entender como que vai se dar a interpretação de todos esses fatos e de toda essa legislação que está sendo construída. Para a gente ir aqui para os nossos finalmente, assim, acho que se a gente pudesse passar aí para o nosso espectador uma orientação, né, uma opinião sobre, na dúvida, como que né, as partes, o árbitro, até mesmo a instituição arbitral poderia abordar o assunto. O professor já adiantou um pouquinho sobre a redação das convenções de arbitragem, se o professor puder falar um pouquinho sobre isso, como a gente pode se proteger, até mesmo os advogados, né? Como o advogado orientar o seu cliente na celebração daquele contrato, até mesmo na escolha da instituição arbitral, do árbitro, como que a gente pode fazer? Excelente. Primeiro, árbitros, apliquem as decisões vinculantes, viabilizando a segurança jurídica, evitando qualquer chance e possibilidade de questionamento. A segunda sugestão é que as instituições arbitrais e os advogados tenham uma cláusula padrão para as partes optarem, até no site das câmaras, pela adoção do efeito vinculante dos árbitros, que parece que está longe até da arbitragem privada, mas é um engano, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, depois que eu terminar essas sugestões. Não constou na cláusula, coloca no termo de arbitragem ou na ata de admissão. É muito melhor. A segunda sugestão é que tenhamos um inventário das decisões vinculantes, que estão esparsas e perdidas. É comum, às vezes, nós citarmos que uma decisão é vinculante e alguém não conhecer. Por quê? Porque depende de acompanhamento diário da jurisprudência. É muito difícil acompanhar a jurisprudência. Nesse livro aqui que eu escrevo
com o meu querido amigo juiz federal Juliano, nós temos todo o direito constitucional dele. São mais de 1.800 páginas. É um desafio acompanhar a jurisprudência do Supremo, até porque a jurisprudência oscila muito. Então, um ementário de decisões vinculantes vai facilitar muito com divulgação no site das câmaras. No âmbito da administração pública, nós temos vários precedentes vinculantes. Juros, por exemplo, tem súmula vinculante 17, tem repercussão geral do STJ e tem até julgado aplicando a Selic agora, que está consagrada por emenda constitucional, como critério de correção, juros e correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, julgada constitucional em dezembro pelo Supremo. Algo que a doutrina até duvidava da constitucionalidade, mas o Supremo foi lá e disse que era constitucional. Então, veja, nós temos decisões vinculantes muito recentes, até essa do Supremo, que é agora de dezembro, prolatada pelo Supremo sobre uma emenda constitucional importantíssima, que foi a DIN 2038, para quem gosta de pesquisar depois. Agora, e na questão da arbitragem entre dois particulares? Uma falha. Também tem um efeito vinculante fixado em matéria de desapropriação. A quantificação da indenização da desapropriação vem para a arbitragem, uma possibilidade prevista na lei de desapropriações. E no recurso extraordinário 922.144, tema 865, o Supremo diz o seguinte: no caso de complementação de depósito da justa indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento vai ser feito por precatório, salvo se não tiver em dia. Tá? Então, isso é uma súmula vinculante em matéria de desapropriação. E, por último, há um precedente em informação, ou seja, um julgado do STJ que trata de questão relevantíssima em arbitragem entre dois particulares, que é a questão do julgamento sobre a Selic na correção das dívidas civis, que é o recurso especial 1.795.982, que vinculará todas as arbitragens praticamente entre dois particulares. Então, aqueles que dizem, esse tema está muito longe da minha realidade, provamos aqui que não. E quero finalizar dizendo que parabéns, porque vocês estão preparadíssimas sobre o tema e que eu, que estudo há 24 anos, fiquei muito feliz de voltar aqui e conversar com vocês sobre isso, e pelo preparo de vocês e pela dedicação, com o máximo de atividade que vocês têm dentro dos escritórios. Então, assim, não é porque eu tenho uma amizade com vocês aí acadêmica que eu não posso deixar de reconhecer o mérito de vocês. Muito obrigada, professor. Nós que ficamos felizes por você ter aceitado o convite, também pela oportunidade dos jovens no canal, que também faz fomentar essas novas ideias e é um centro também de discussões para a gente. Então, foi um prazer tê-lo aqui, discutindo também um pouquinho, dando uma palhinha do que vai ser discutido lá no Congresso de Arbitragem com a Administração Pública, que vai ser agora no dia 16, com um painel também com o Ricardo Torre, aqui do escritório, né, do Valde, e também outras pessoas muito renomadas no tema. Então, foi um prazer e conte sempre com a gente. E também agradecer o pessoal dos Jovens no Canal e o Lauro também, por todo o apoio de sempre. Então é isso, e agradecer a minha colega Thaís também por ter entrevistado o professor. Muito obrigada. Eu que agradeço, e sempre um agradecimento ao Lauro, da liberdade que ele nos dá aqui, da pluralidade de ideias que ele defende aqui no canal como um veículo aí de democratização de todas as correntes. Aqueles que divergem da gente são sempre bem-vindos e a gente gosta de ouvi-los também. Obrigado, Thaís. Obrigado, Júlia. Até a próxima.